A mulher é um ser iluminado, que com todo cuidado tenta tudo resolver. Sejam os problemas do mundo ou até os mais profundos do seu íntimo ser. A mulher é um ser forte, luta até a morte, para os direitos valer. Dos negros a igualdade, dos assentados a terra, ou o direito de nascer. A mulher é um ser especial. É bela, maquiada ou natural. É delicada, criativa e tem talento. Faz em casa o orçamento. Marca presença no parlamento. Ocupa os espaços para tudo transformar. A mulher brasileira é forte e guerreira. Ao longo dos anos, tarefas acumulou. Venceu muitas batalhas, sua vida melhorou. A mulher merece respeito, seja ela em seu leito ou no seu local de trabalho, não sendo usada como objeto e tendo um digno salário. Parabéns a todas as mulheres. Uma homenagem da Copfam. Autora, Maria Regina Mendes Nogueira, agricultora orgânica e cooperada da Copfam. Rádio Minas FM. Ô, pessoal, tem muita gente legal aí chegando. Mas a gente veio aqui também para conversar sobre café orgânico feminino. Então, nós vamos parar um pouquinho as apresentações e vamos passar para a Regina, né, Regina? Para ela falar. Então, ela vai nos conduzir aí nessa conversa e aí a gente volta depois dialogar mais sobre isso. Regina, nós agradecemos, né, em nome do Grupo Guaí de Agroecologia. Então, aí, se você quiser dar uma saudação, e depois a gente passa o vídeo aí para o pessoal. Estou muito honrada com esse convite, né, para poder estar falando nessa comemoração do Dia da Mulher, né, que é um dia, uma data tão importante para nós mulheres. E vou estar falando um pouquinho sobre o trabalho que a gente tem com o café e para melhor entender, vamos passar um vídeo que vai mostrar um pouco do nosso trabalho, né, do grupo de mulheres da Copfam. E após esse vídeo, aí eu volto a falar. Então, eu vou compartilhar o vídeo aqui, ajudando, tá? Ok. MOB significa Mulheres Organizadas Buscando Igualdade. Ele surgiu entre as mulheres das famílias de pequenos agricultores da Copfam, uma cooperativa de café do município de Poço Fundo, em Minas Gerais. Juntas, elas começaram a produzir o café feminino, marca em que são responsáveis pela colheita e pela administração. Elas produzem cerca de 500 sacas de café por ano, sendo que 400 são exportadas para os Estados Unidos. O restante é torrado, embalado e vendido no Brasil. Hoje, o grupo é composto por 40 mulheres, mães, filhas, avós, junto com o café, conseguiram maior visibilidade. Elas votam e participam das decisões da cooperativa, promovem eventos, realizam viagens, fazem cursos. Juntos, construíram sua identidade de mulher rural cafeicultora. Em um ambiente onde o trabalho da mulher rural é invisibilizado, onde é sempre um homem que aparece em público, elas se tornaram protagonistas. O café, para elas, não é visto como meio de vida, como atividade que gera renda, mas também fonte de relações fraternas. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo e, é claro, de se inscrever no nosso canal. Regina, eu vou passar novamente, porque eu tive um problema aqui no áudio, tá? Passar novamente, que ele é curtinho, tá? Ok? Certinho.
Grupo MOB significa Mulheres Organizadas Buscando Igualdade. Ele surgiu entre as mulheres das famílias de pequenos agricultores da Copfam, uma cooperativa de café do município de Poço Fundo, em Minas Gerais. Juntas, elas começaram a produzir o café feminino, marca em que são responsáveis pela colheita e pela administração. Elas produzem cerca de 500 sacas de café por ano, sendo que 400 são exportadas para os Estados Unidos. O restante é torrado, embalado e vendido no Brasil. Hoje, o grupo é composto por 40 mulheres, mães, filhas, avós. Junto com o café, conseguiram maior visibilidade. Elas votam e participam das decisões da cooperativa, promovem eventos, realizam viagens, fazem cursos. Juntas, construíram sua identidade de mulher rural cafeicultora. Em um ambiente onde o trabalho da mulher rural é invisibilizado, onde é sempre o homem que aparece em público, elas se tornaram protagonistas. O café para elas não é visto como meio de vida, como atividade que gera renda, mas também fonte de relações fraternas. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo e, é claro, de se inscrever no nosso canal. Agora vocês ouviram, né, Regina? Aí é com você. Agora a gente ouviu, né? Então, é muita satisfação estar aqui para falar desse grupo, porque ele representa muito na minha vida. E uma pergunta que muitos me fazem é por que café é feminino? O café feminino, ele vem para trazer uma frente para a vida da mulher, porque na zona rural, nem sempre a mulher trabalha e tem um trabalho remunerado, no qual isso traz uma liberdade para ela, né? Sempre ela trabalha muito, mas ela é dependente do marido. E com esse café feminino, a gente consegue ter uma total liberdade de ter a nossa própria lavoura, a gente ter as nossas próprias decisões ali de falar o que a gente quer que vai ser feito, que as atitudes que a gente quer para a nossa lavoura, como que a gente quer conduzir a nossa lavoura, né? E a mulher, ela tem muito detalhe naquilo que ela faz. E, às vezes, se o café for do marido, nem sempre o marido vai aceitar aquilo que a mulher acha que deve ser feito na lavoura. Então, ela tendo um pedaço de café que é dela, ela tem total controle de fazer aquilo que ela acha que é o melhor para a lavoura. E depois ela consegue vender esse café e ter uma renda para que ela possa ter a sua independência, né? Tanto que o grupo, quando surgiu, era MOB, Mulheres Organizadas em Busca de Independência. A gente buscava essa independência. E com o passar do tempo que a gente foi conseguindo conquistar a produção desse café, comercialização, né, ter total independência desse café, o grupo mudou de nome. Aí passou a ser MOB, Mulheres Organizadas em Busca de Igualdade. Porque aí a gente viu que aquela independência que a gente buscava, a gente já tinha conseguido. E por isso a gente passou a conseguir, né, a igualdade. A nossa busca é por igualdade. No Dia da Mulher, muito se fala, né, nos direitos, nas ações, né, no que a vida da mulher representa. Mas a mulher ainda tem muito ainda que conquistar, né, para ter a verdadeira igualdade. A gente tem uma vizinha, por exemplo, que agora, essa semana, ela trabalhou lá para um vizinho, e aí, na hora de receber, ela recebeu R$ 10 a menos do que o marido, porque ela própria acha que ela vale menos. E aí eu questionei ela, mas você trabalhou menos que ele, o teu serviço foi menos? Ela falou, não, mas trabalhamos no mesmo tanto. Falei, mas então, teu direito é de receber a mesma quantia. Então, a gente ainda tem que lutar para conseguir essa igualdade. E o café feminino, ele está ajudando muito nessa tarefa, né, de buscar igualdade. A gente conseguiu conquistar muitos espaços através desse café. A gente consegue ter o respeito pelo trabalho da gente, ser reconhecida pelo trabalho que a gente faz, porque se uma mulher trabalha numa lavoura junto com o marido, ela não é reconhecida, o trabalho não é reconhecido. Mas se ela tem uma lavoura dela, que ela consegue cuidar dele, e depois ela vende um café de boa qualidade, aquele mérito do trabalho dela. Porque se fosse na lavoura do marido, então o mérito era do marido, ninguém ia se falar no trabalho que a mulher tinha feito lá. Mas como ela tem aquele café que é dela, que ela cuidou,
Então, é muito bacana esse reconhecimento que a pessoa consegue através do café. Esse ano, a Copifam promoveu o primeiro ano de concurso de café de mulher. Antes tinha um concurso, mas que eram as mulheres e os homens tudo junto. E esse ano a gente teve um concurso de café de mulher. Nossa, foi muito gratificante para elas ver ali, né, o resultado que elas conseguiram do trabalho delas e ser reconhecido, de ter o merecimento de um concurso de café de qualidade de mulher. Então, isso foi muito importante para as mulheres. Eu acho que isso dá um entusiasmo, um ânimo tão grande que no próximo ano ela vai trabalhar cada vez mais para que ela consiga ter uma melhor qualidade ainda desse café. Né? Então, quando você faz um trabalho, que você é reconhecido pelo teu trabalho, você vai ter mais entusiasmo, você vai ter muito mais vontade de trabalhar e conseguir um melhor resultado ainda no próximo ano. Eu, quando casei, meu marido, eu trabalhava fora enquanto solteira, e quando eu casei, meu marido falou, agora esse talhão de café vai ser teu, e daqui que você vai tirar teu sustento, para você ter teu dinheiro. Para quando você precisar de alguma coisa, você não tem que ficar me pedindo teu dinheiro, para você ter liberdade. E aí eu comecei a cuidar daquele café, mas eu vendia ele junto com o meu marido, porque eu não era cooperada na cooperativa, então ele vendia aquele café, punha lá no banco, e quando eu precisava, eu tinha que estar pedindo para ele. Eu preciso de tanto, e ele ia lá e me passava. Aí, quando eu comecei a ir na Copifam com ele, eu era muito tímida e ficava lá dentro do carro, eu não descia do carro. E aí, um dia tinha um encontro de mulheres lá, elas estavam reunidas, e meu marido falou, vai lá com elas, vê o que elas estão falando, às vezes você se interessa. E aí eu fui lá e elas estavam falando de um curso de pintura de tecido que elas estavam organizando. E aí eu não me interessei, porque eu nunca fui muito assim da parte de artesanato. Eu fui uma mulher sempre gostadeira de trabalhar com a terra, gostava muito de plantar. E aí passei alguns dias sem voltar, e no próximo dia que eu voltei lá, aí elas já estavam falando do café, que tinha passado uma compradora de café por lá, tinha falado para elas que se elas se organizassem, o grupo, né, fizesse os documentos necessários, ela ia comprar o café do grupo, e assim elas iam ter uma melhor renda. E aí me chamou muita atenção, porque era meu sonho conseguir vender meu café, né, ter a minha independência total. E assim comecei a participar. E a Rosângela era a coordenadora do grupo e precisava de trocar a coordenação, e ela me pediu para entrar. E eu fiquei com muito medo, porque nunca, né, estava acostumada a participar daquelas reuniões, mal conhecia as mulheres que estavam lá. E então, a Rosângela falou, não, vem sem medo, eu vou fazendo e eu vou te ajudando e a gente vai junto. A gente vai caminhar junto. E aí comecei a participar. Uma vez por mês tinha reunião, e então uma vez por mês eu estava lá. Umas vezes eu escrevia ato, outras vezes eu já tinha algum assunto que eu conseguia já estar passando, sempre com muito medo de errar. A timidez atrapalhava muito, mas fui ganhando confiança, e dali uns 2 anos de coordenação eu já estava conseguindo caminhar bem, já tinha firmado bem as pernas lá. E sempre com o apoio da Rosângela, sempre que eu tinha dúvida, eu ligava para ela, conversava, pedia uma opinião, e então consegui ganhar força lá dentro. E com isso a timidez foi melhorando, e eu fui crescendo lá. Eu fui ganhando uma confiança pessoal, né, uma maturidade nas decisões que tomava, que isso me ajudou muito na minha vida. Então, eu falo que o dia que eu tomei a decisão de participar do grupo, foi a decisão que mudou a minha vida. Hoje eu posso falar que sou outra pessoa, sou mais alegre, sou mais extrovertida, né? Eu tenho muito mais alegria no meu trabalho, porque hoje eu sei o valor que o meu trabalho tem. Então, isso mudou muito na minha vida. E nesse decorrer desses anos, eu fiquei 6 anos como coordenadora, e eu pude vivenciar muitas experiências. Inclusive, fiquei uma semana lá no Rio de Janeiro vendendo café nas Olimpíadas. E foi uma coisa muito bacana de poder eu mesma estar vendendo o meu café para gente do mundo inteiro, né? Mesmo não falando outras línguas, eu conseguia negociar e vender o meu café, falar do meu trabalho para todo mundo. Então, foi uma coisa assim, que eu acho que marcou muito na minha vida, que eu nunca vou esquecer. Já participei também lá no Rio Grande do Sul, né? Da Expo Minas também já participei.
Então, foi várias feiras que eu já fiz, e cada vez que a gente vai, a gente volta cheio de energia, cheio de vontade de melhorar cada vez mais. Chega cheio de ideias novas, né, para pôr em prática. Então, esse trabalho com o Grupo MOB foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. E a gente criou um laço tão forte entre as mulheres do grupo, que hoje a gente fala que somos uma família, somos todas irmãs. Quando uma tem uma dificuldade, as outras ajudam, né? Já tive problema com doença na colheita do café, elas fizeram um mutirão, me ajudaram a colher o café. Já fizemos mutirão em outras lavouras também, quando foi necessário. Então, tem uma união muito forte no grupo. E isso nos ajuda muito a crescer como ser humano, né? Eu acho que ajuda a gente a passar a vida de uma maneira mais fácil. Porque quando você vive mais isolado, os problemas parecem ser muito maior. Mas quando você está num grupo grande, você vê que o problema não é só teu, que o outro também tem problema, então você consegue passar a tua vida de uma maneira mais leve, né? Então foi uma coisa tão abençoada que aconteceu que só tem que agradecer. E nesse decorrer do tempo do café, a gente, com a ajuda da Copifam, a gente fez várias oficinas, tanto de tratamento da lavoura, de como conduzir a lavoura, e no pós-colheita, para a gente ter uma qualidade melhor do café. Então, é uma grande aprendizado que a gente vai tendo. Nunca para de aprender, né? Está sempre aprendendo mais. É uma escola de vida que a gente tem e que a gente está aprendendo e está ensinando. Sempre que chama, a gente vai também para estar trocando experiência. Eu acho que a troca do saber é uma coisa que é muito bacana. A gente nunca pode guardar para a gente o que a gente sabe e tem que estar sempre em busca de novos conhecimentos, porque o mundo não para, né? Está sempre modificando e a gente está sempre correndo atrás também desse conhecimento. Se alguém quiser estar fazendo alguma pergunta, pode estar interrompendo e estar fazendo, que estou pronta para responder. Eu estou cheio de perguntas. Pode fazer que eu já vou respondendo. Eu acho que se a gente fizer uma conversa, fica mais gostoso, né? Pode ser assim? Isso mesmo, Regina. O Tinoco, pode puxar aí que o pessoal vai animar. Então, Mas antes só, eu vou pedir o seguinte, eu vou colocar aí no chat um link de um formulário para o pessoal preencher com os dados, com a presença, para a gente até mandar certificado posteriormente. Mas pode puxar aí, Tinoco. Regina, se você quiser pegar um papel para anotar as perguntas, viu? Pode perguntar, meu amigo. Estou aqui à disposição. Eu sou muito curioso. Então, assim, quando você fala que você ingressou alguns anos atrás, né, na cafeicultura e no café feminino, né, criando esse grupo aí de mulheres, minha curiosidade é, há quantos anos que vocês estão nesse grupo? Quando vocês criaram esse grupo? E quando você falou talhão, né, que seu marido, né, te deu um talhão, ou você tem o seu talhão de café, que tamanho que é esse talhão de café? Qual que é a sua responsabilidade? Em quantos vão chamar aí? Quantos hectares, né, ou quantos metros quadrados? E a terceira, para não falar que eu tenho mais perguntas, senão você vai ficar perdida, você tem uma boa produtividade? Aqui nós somos técnicos, aqui tem muitos colegas da Emater, né? A gente é muito na área técnica também, a gente é muito curioso para saber qual que é a produtividade do café orgânico e especificamente aqui, né, no café feminino, né, no caso do seu talhão, né? Sim. Obrigado. Então, o grupo já reúne desde 2010, mais ou menos, que já reúne, e eu entrei em 2013. Então, desde 2013 eu já estou nessa caminhada. E a segunda pergunta é sobre o tamanho do talhão de café? Isso. Então, quando eu casei, a gente tinha uma lavoura de 5.000 pés e ele me deu 500 pés para tomar conta. E aí, a partir desse café, eu fui tirando renda e consegui ir plantando mais café. Hoje eu já estou com, acho que 4.000, agora terei 4.000 pés. Maravilha. E a produtividade na lavoura que já faz mais tempo que ela está orgânica,
ela produz mais agora que ela é orgânica do que do tempo que ela era convencional. Então, assim, o ano passado eu tive uma boa colheita e esse ano ela está carregada de café de novo. Estou muito satisfeita com a produção dela. Muito obrigado. Show de bola. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. Regina, qual a maior dificuldade para produzir orgânico? Café orgânico feminino. O sabor é maravilhoso do café. Eu adoro esse café. Quais são os seus maiores desafios? Então, o maior desafio é a mão de obra, né? Porque o café orgânico, a mão de obra dele é muito maior do que um café convencional, né? Então, a mão de obra que é o maior desafio. A gente passa a dificuldade para dar conta do trabalho. Oi, Regina, Zé Luiz, tudo bom? Tudo bem. Joia, eu queria só te parabenizar, porque sua fala é muito bacana, muito bonita, e você traz um dado muito importante para a gente que é técnico, né, que vê esse trabalho no campo do café, que tem aquela questão que um ano o café veste o agricultor, a agricultora, e no outro ano o agricultor, a agricultora que veste o café. E pelo seu depoimento, não. Esse café é orgânico, sustentável, produziu bem ano passado e parece que vai produzir muito bem esse ano. Então, parabéns. Isso é um relato muito, muito importante, muito significativo para a gente. Parabéns, forte abraço. Eu acho que a partir do momento que você consegue equilibrar a terra, né, ter um solo bastante equilibrado, ele não vai ter esse pico tão grande de produção, ele vai ter uma média ali de todo ano, né? Não vai ter um ano que vai produzir demais e nem outro ano que vai ser de menos, ele vai ter uma média. E é isso que está acontecendo com a minha lavoura. Então, ele tem uma média mais ou menos de produtividade por ano. Nós temos 3 inscritos aqui, a Maria, o Walter e o Ricardo. A Maria desistiu? Não sei, parece que ela baixou. O Walter, a palavra é com você aí. Então, primeiro, parabenizar o Guaí, né, que essa oportunidade muito rica de ter tanta gente diferente aí discutindo, né, um tema partindo da perspectiva feminina, né, acho que isso realmente é um momento que a gente tem esperado muito, né, esse olhar feminino da agricultura, que é o que realmente vai transformar a agroecologia, né? Não vai ser técnica, mas sim a emoção, né? É a paixão. Bom, é uma questão que eu acho que é muito interessante, essa riqueza de conteúdo que você traz, tem de sabedoria, né? E tem também a questão das universidades. Como é que vocês se relacionam aí com as universidades, com as instituições, né, de ensino e pesquisa? A gente sabe que o pessoal de Viçosa, da IPAMIG, tem um trabalho de café consorciado com o Ingara, né? E aí eu queria ver com você como é que está essa história aí para vocês. Então, a gente tem umas parcerias com a universidade, né? A gente recebe muito aluno que vem fazer pesquisa. Atualmente, agora a gente está com 3 alunos fazendo pesquisa. A gente recebeu vários alunos que vêm, fica 2, 3 semanas na casa da gente, para poder estar acompanhando a lavoura. A gente vai para o trabalho da lavoura, o aluno vai junto para estar acompanhando. Então, tem assim, uma troca muito boa, porque a gente também vai nas universidades, está levando café para estar apresentando. Então, a gente ajuda com o conhecimento dos alunos e os alunos ajudam com a venda do café. É uma troca muito bacana. Obrigado. Então, eu posso fazer informação aqui do chat? Tem algumas perguntas no chat, antes dos inscritos aqui, tá? O Ricardo Oliveira, ele pergunta... desculpe, o Denis. Regina, poderia explicar essa transição da lavoura tradicional para a orgânica? E o Marcos Araújo, ele coloca, em uma lavoura que está há 3 anos sem nenhum tratamento químico, pergunto, esse café pode ser considerado orgânico? Essas 2 perguntas aí no chat. Então, o tempo de transição, ele é uma coisa que tem que ser feito meio devagar, não dá para ser assim muito rápido. A gente costuma, quando pega um talhão que é convencional, você vai passar ele para o orgânico, então você
faz 3 adubações ao ano. No primeiro ano, você põe 2 adubação orgânica e uma convencional, porque assim você não vai deixar ele sentir tanto. Aí no outro ano você já consegue fazer as 3 adubação, né, do orgânico. Então é uma coisa devagar que o café vai se adaptando e você consegue não fazer a lavoura sentir tanto, né? E para a lavoura ser orgânica, ela precisa de 3 anos. Mas isso com acompanhamento de uma certificadora, né? Porque se você parar de pôr o químico na lavoura, mas você não estiver sendo acompanhado por uma certificação, aí você não vai conseguir vender esse café como orgânico, né? Então precisa ter o acompanhamento de uma certificadora para poder você ter esse café como orgânico. O seu é por auditoria, né? Certificação por A auditoria? gente tem 2. A gente tem por auditoria e tem a participativa da Orgânico Sul de Minas. Ah, então você tem duas certificadoras. 2. Sim. Agora, é o seguinte, tem mais 2 inscritos aqui que levantaram a mãozinha, né? O Ricardo Oliveira. Você quer perguntar, Ricardo? Ok. Ô, Regina, primeiro parabenizar pelo seu belo relato, a sua experiência de vida. Eu acho que é por aí mesmo, agricultura familiar para o mercado justo, eu acho que é o top, é o caminho, né, das pequenas áreas. Mas aqui, eu gostaria de saber qual que é as pragas mais frequentes que vocês têm aí e quais os tipos de caudas que vocês adotam para esses combates. Então, a gente tem pouco problema com doença. Às vezes, o que mais incomoda a lavoura é a ferrugem. Mas depois que a lavoura ficou com a terra mais equilibrada, que ela está mais adaptada para o orgânico, a gente já não tem tanto problema mais com a ferrugem. E a gente costuma fazer os banhos, os sais, né, que a gente coloca, que a cooperativa nos fornece, e também o biofertilizante, que a gente faz aqui na propriedade mesmo. Né? A gente usa o esterco cru, né, e usa o soro de leite, a rapadura, e a gente coloca algumas plantas, a serraia, a berduega, a gente coloca tudo dentro do tambor, fecha ele, isola, né, para não ter entrada de oxigênio, e deixa fechado por 40 dias, e depois a gente vai diluindo ela e banhando a lavoura. E a gente vê um resultado muito bom. E a urina de vaca também, que a gente usa, que tem um resultado muito bom. A gente colhe a urina, deixa guardada por uns dias, né? E depois a gente dilui ela na água e banha a lavoura. Então, a gente já viu uma diferença muito boa com a urina de vaca também. Quando você falou aí da Bedroer, serralha, vocês cultivam, então, as punks para poder fazer esses compostos, seria isso? Elas já nascem naturalmente aqui no sítio. Sim, nativa, então, vocês já tá cultuam elas, né? Certo. Isso, aí a gente colhe ela e coloca para fazer o biofertilizante. Ô, Regina, o seguinte, tem mais um inscrito aqui e tem perguntas no chat. Eu vou deixar a pessoa que está falando, que se inscreveu, falar, e depois eu vou ler o do chat, tá? Então, tem a Luísa Dulce, que se inscreveu, e depois a gente vai para as perguntas do chat. Luísa, você está por aí? Tô aqui. Oi, Regina. Obrigada pelo seu depoimento aí, seu relato. Quando eu fui em Lavras há 2 anos, eu tinha comprado o café de vocês, então estou muito emocionada de te ouvir. E eu queria perguntar sobre a questão da comercialização, né? Porque o café de vocês é muito especial e tem essa exclusividade de ser produzido por mulheres e orgânicos também. Então, como que isso se traduz assim no processo de comercialização? Se as pessoas valorizam, como que tem sido essa busca de parceiros também para comprar o café? Então, a gente, graças a Deus, consegue vender bem esse café. O ano passado, a gente chegou a ficar sem ele no estoque. A gente chegou a precisar do café e não ter ele no estoque. Porque uma parte desse café ele é exportado. É para uma mulher dos Estados Unidos que faz a compra. E a outra parte torra na Copfam e a gente vende, né, para o Brasil inteiro. E o ano passado ele chegou a faltar café. Tanto que a cooperativa fez um trabalho de incentivo para aumentar essa produção, fazendo a doação de mudas para mais plantio de café de mulher, para poder a gente conseguir suprir o mercado, porque estava ficando em falta o café.
Ô, Regina, o seu café é especial demais, é gostoso. Eu servi sem açúcar para os meus estudantes num dia de campo e eles duvidaram que não tinha açúcar. Eles tomaram sem açúcar e duvidaram que estavam sem açúcar. Então, vamos agora à pergunta do chat. A Jéssica Malaquias, ela pergunta: Regina, tudo bem? Implantei uma lavoura agora em janeiro. Estou com dificuldade em adubação, principalmente na foliar. Quais são as adubações que você faz no período da implantação da lavoura? Quando a lavoura está nova, então a gente usa a farinha de osso, que para a gente aqui é bem fácil, porque a gente tem ela fabricada aqui bem pertinho de Poço Fundo. Então facilita muito. E ela tem um resultado muito bom na lavoura. E também a gente usa o farelo de mamona. E o farelo de mamona está um pouquinho mais caro, porque ele já vem de longe, então o transporte acaba encarecendo. Né? E na lavoura nova, o biofertilizante, ele ajuda muito. E é muito fácil de banhar, porque o pé é pequenininho ainda, então facilita muito o banho, né? Então, eu acredito que ela pode estar usando o biofertilizante, que vai ser bom para ela. Interessante. Então, outra contribuição aqui, a Fernanda fala que a calda de urina apresenta bons resultados. Usava essa calda na cultura do maracujazeiro. Aí o Tinoco pergunta: vocês já testaram homeopatia para o controle da ferrugem? Sim, a gente usou no ano passado. Homeopatia à base de quê? Você sabe? Desculpa, não entendi a pergunta. A homeopatia, à base de quê que vocês fizeram? Homeopatia, que é bem diluído. Vocês já trabalharam com isso? A gente comprou, a gente teve um curso na Copfam com o Sebastião Pinheiro, e aí eles trouxeram e a gente compraram deles essa homeopatia para estar aplicando. Né? Que aí são por números, né? Cada homeopatia tem um número, e a gente colocou na lavoura. Ah, interessante. Tem uma coisa que a Larissa, ela escreve que... Gina, está muito interessante. Eu gostaria de saber se vocês recebem na propriedade alunos que se interessem em conhecer mais. Então, a gente está começando o projeto Agroturismo da Copfam e a gente é um dos pontos de receber os turistas. Então, a gente recebe para um café, recebe para o almoço, recebe se precisar pernoitar. A gente está com as portas abertas para receber. É só entrar em contato com a Copfam para estar agendando. Então, a Maria quer falar, Maria? Você quer falar ou você quer mandar a conversa no chat? Porque você já tinha se inscrito, depois saiu. Sim, eu quero fazer uma pergunta. Você é um especialista no café. É maravilhosa a sua fala, parabéns. Eu quero perguntar, porque eu sou socióloga e estudo gênero, desde a perspectiva de gênero, você mostra muito bem que as mulheres se libertam juntas. Você mostra muito bem uma experiência que vai junto com uma agência das mulheres. Eu queria perguntar duas coisas que para mim são relevantes. Nas trajetórias das mulheres, quantas delas eram boias frias nas fazendas de café? Que experiência como trabalhadoras rurais elas tinham? E, ademais, quero perguntar se vocês têm no coletivo mulheres afrodescendentes, sendo Minas Gerais uma zona de escravatura historicamente tão forte, porque é sumamente interessante, historicamente, ver como mulheres negras também hoje são proprietárias. Tem também colocado o café. Aqui em Lavras, e perdões, eu tenho nos grupos que acompanho 2 mulheres afrodescendentes que
trabalham também com café orgânico e estão em processo de transição com a COPFAM. Então, muito obrigada, Regina, parabéns. Fico muito feliz de estar falando com você. Não sei se você se lembra, mas a gente já se encontrou lá em Lavras, né? Uma vez eu estive lá com a Luísa e acabei te conhecendo lá. Não sei se a senhora se lembra. Lembro. Eu fui banca. Era banca e conhecia vocês, da tese da tese que se apresentava esse dia. Sim. Lembro de vocês, claro. Seu Então, café é maravilhoso. A gente tem aqui na COPFAM um trabalho muito interessante com um grupo de jovens. Então, tem bastante jovens ingressados na produção, tanto do café, como teve o projeto Pomares, onde foi implantado pomares nas casas dos jovens, e os jovens que tomam conta desses pomares, tudo orgânico. Então, eles fizeram cursos de formação para eles aprenderem a cultivar essas frutas, para melhorar a alimentação das casas, né? E com isso, eles vão ganhando gosto pela produção orgânica, e a gente já tem depoimentos de jovens que eram convencionais, a família era convencional, e eles já estão passando as lavouras de café para orgânico, né, porque eles se entusiasmaram com o trabalho orgânico que estava fazendo nos pomares, e já estão passando as lavouras também, né, transformando a família numa família orgânica. E isso é um legado muito bom, né, que a gente tem, tanto de ter a sequência do jovem na vida rural, né, porque se o jovem todo for para a cidade, a zona rural vai indo, acaba, então tem que ter essa sucessão rural, e tem também o entusiasmo deles com o orgânico, fazendo a transformação da família para uma família orgânica, né, toda a produção ser orgânica. Então, isso para nós é maravilhoso. Liga para o Eda Júnior, pede para ele desativar a câmera, está atrapalhando. Tá, legal. Ô, Regina, nós temos mais uma pergunta do Joel. Ele colocou aqui: a minha pergunta é sobre adubação de produção. Você tem um programa específico para suprir os macronutrientes, especialmente o fósforo? Este bonito trabalho para chegar onde chegou, os maiores desafios notados foram de ordem ou econômica ou organizacional. Não sei se você conseguiu compreender a pergunta dele. Ele pergunta sobre a questão do fósforo e os desafios de vocês chegarem onde chegaram até aí, né? Se foi de ordem econômica ou mesmo na questão da organização. Então, no começo, a dificuldade foi muito grande porque tinha muito pouco conhecimento sobre o orgânico. Então, a gente teve lavoura que chegou a passar para o orgânico e a lavoura sentiu muito, a gente tem que voltar ela para o convencional, trabalhar a terra dela primeiro, né, dar uma melhorada nela para depois conseguir fazer a transição para o orgânico. Então, no começo, eu acho que a falta de conhecimento é que foi o mais difícil, porque a gente entrou numa coisa que a gente não tinha conhecimento. Então, isso que atrapalhou. A gente não sabia que adubo usar, né, não sabia nada de nutrição da planta. Então, a partir daí que a gente começou a estudar, buscar conhecimento, é que a gente começou a aprender a fazer a coisa de maneira certa, e assim a gente não ter mais prejuízo na lavoura, né, conseguir uma boa produção. E a gente tem um acompanhamento dos técnicos da COPFAM, que está fazendo o análise da terra, faz uma análise foliar, né? E a partir daí ele nos orienta como fazer as pulverizações e como corrigir o solo, o que está faltando. A gente tem aqui uns inscritos, mas não sei se já falaram, o Walter, o Zé Luiz, o Ricardo, não sei se é novamente ou esqueceram aí com a mãozinha para cima. Walter, Luísa, Maria e Ricardo. Querem voltar a falar ou não? Não, estou contemplado. Desculpa. Então tá bem. O Wesley, ele coloca aqui: parabéns, Regina, pelo seu trabalho e a todas as mulheres do grupo. Gostaria de saber se há cultivo de café orgânico em sistemas agroflorestais aí na região. E quais os principais adubos verdes
que são utilizados no cafeeiro? Obrigada. Wesley. Tem, sim, algumas lavouras, né, no sistema agroflorestal. A gente tem a lavoura da Rosângela, por exemplo, que tem bastante fruta, ela planta muita coisa no meio do café, né? Tem até produção de tomate no meio do café. E os adubos verdes que a gente mais usa, os mais comuns, é o feijão de porco, o guandu anão, né? A crotalária também a gente costuma plantar. Então, esses são os mais comuns. Teve mulher também que fez experiência, está plantando milho, né? Pegou semente do milho crioulo, plantou, e quando ele estava começando a querer soltar aquele pendão, aí roçou para estar fazendo a cobertura do solo. Qual o adubo verde que eu perdi? Desculpe. A crotalária, o guandu... A júncia? A júncia, você sabe se é júncia ou não? Não, eu não sei separar o nome. Eu conheço que é crotalária, mas eu não sei separar esse nome. Então tá bom. O feijão de porco, né? Que até hoje eu fui na lavoura, eu tinha plantado a semana passada, ele já está lá nascido, todo bonitinho lá. O feijão de porco a gente planta bastante, plantamos guandu anão, e para fazer as barreiras da lavoura, a gente usa o guandu, né? Que fica uma árvore maior. Assim, ele faz uma barreira muito boa na lavoura de café. Bem interessante. Maria, você quer falar também, perguntar? Esse o áudio... Não, obrigada. Obrigada. Então, do chat, que eu saiba, aqui foram essas perguntas. Alguém mais quer perguntar para a Regina? Boa noite. Agora eu estou falando pelo celular. Boa noite, Regina. Joel, que bom. Regina, você já falou sim e respondeu, mas o foco. Como é que vocês são orientadas a fazer adubação de manutenção e de produção para suprir o fósforo? Sim, a gente faz análise foliar e assim a gente vê o que está faltando na lavoura. E se tiver faltando fósforo, aí o técnico lá da Copfam que faz as recomendações para a gente estar usando. Agora, assim, de momento, eu não lembro o que é que a gente usa para te falar. Talvez o Carlos possa estar te respondendo isso melhor. O Carlos quer complementar, Carlos? Desculpa aí interromper, mas ela já tinha falado da torta da farinha de osso. Sim, tem uma outra intervenção aqui da Jéssica no chat. Ela fala assim: obrigado, Regina, pelas explicações. Eu gostaria de tirar mais uma dúvida. Depois de 20 dias de plantados, eu ruei em torno das mudas. Deve ser capinou, né? Eu não entendo, ruei. Das mudas. E reparei que as mudas que ficaram expostas ao sol amarelaram as folhas. Já as mudas que ficaram sombreadas por alguma moita estão verdinhas. Será que eu posso cobrir o solo com palhada? Pode ajudar as minhas mudas? Então, aí ficou claro que as mudas queimou do sol, né? Porque ela estava protegida lá. E quando tirou a proteção dela, o sol está muito quente e queimou. Mas aí agora ela vai se acostumando ao sol e ela vai se recuperar, né? Então, não tem que preocupar, não. Se quiser plantar alguma coisa, um adubo verde, para poder estar fazendo essa proteção do sol, porque o sol está muito quente, né? Então, uma proteção para o cafezinho ia bem. Foi atendido bem aí, Jéssica? Mais alguém quer perguntar, Regina? Que a ideia aqui é a gente conversar. Eu quero. Então, pode ir, Tinoco, é com você. Jéssica falou que agradeceu aqui, a Jéssica. Muito obrigada. Agora continua. Vamos lá. Nós estamos com muitos colegas aí da Emater e eu acho que seria interessante pegar mais uma aulinha com você, Regina. O café, você plantou o café lá com a farinha de osso, né? Mantendo o mato, fazendo a roçada, adubação verde, adubação de cobertura com biofertilizante.
quantas adubações por ano você faz, por exemplo, com biofertilizante? Quantas adubações? Eu sei que você tem toda uma orientação técnica, né? Mas, em média, em média, tá? Quantas adubações com biofertilizante, por exemplo, vocês aplicam numa lavoura já adulta? E quais são, na sua opinião, as melhores cultivares de café para quem está almejando produtividade e qualidade, principalmente buscando aí um a mais, aí, um preço a mais no mercado internacional? Então, a gente faz 2 a 3 pulverizações por ano, mas porque não dá conta da mão de obra, que poderia até fazer mais, né? Se desse conta, podia fazer mais. Mas a gente acaba fazendo 2 a 3 adubação, né? De banho foliar de biofertilizante. E o café, a indicação que eu faria, se for uma face quente, o Araras está respondendo muito bem, né? A gente está com uma lavoura do Araras, que a produção foi muito boa, e a qualidade dele é muito boa, porque o grão dele é muito grande. Então, ele dá muito café, a peneira 16 acima. Esse ano, o café que a gente colheu do Arara chegou a 86% de peneira acima de 16. Então, foi um café muito graúdo. Então, você vai ter mais qualidade, a bebida é muito boa. Então, eu acho que numa face quente, eu aconselharia plantar o Araras. E quando a face é fria, o Paraíso aqui está saindo muito bem. Porque o Araras, ele madura tarde. Se plantar numa face fria, ele vai demorar demais para madurar. Então, se a face for fria, é melhor plantar um Paraíso que sai muito bem. Desculpa, o que é? Explica para o pessoal o que é face quente e face fria. É contra o sol, né? Se a parte pega bastante sol durante o dia, ela é uma face quente, então o café vai madurar mais cedo. E se ele é contra o sol, pega muito poucas horas de sol por dia, então ele vai madurar muito tarde, né? Então é essa aí a questão. Ô, Regina, tem uma contribuição da Kátia Bonfanti. Você quer falar, Kátia, ou não? Ela colocou aqui... Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Regina? Eu falo aqui de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Sou da área da psicologia e acompanho um projeto que chama Ecoletiva, dentro da universidade, que é a Unicinos. E eu conheço o café de vocês, a gente consome o café lá da Copfan, eu compro com o Paulo, o Matheus. E assim, eu estava te escutando e vendo essa questão, né, do quanto você está empoderada dessa tarefa, né, desse plantio. E não é uma coisa tão simples de fazer, né? Então, tu tá tão envolvida com esse processo, né? Que, como tu disse no início, antes era do marido, né? Geralmente os homens que têm mais iniciaram mais com esse trabalho. E quero te parabenizar, assim, acho muito bonito. Aqui no Sul a gente tem um grupo também de cultivo de orgânicos. Não dá café, né? Aqui a gente não tem café por causa do frio. Tem a geada aqui, então, eu até fiz um curso, eu sou bem interessada no café orgânico, eu fiz um curso online com a Universidade de Viçosa, então, aprendi algumas coisas, assim, então eu vi que o café precisa estar ali numa temperatura, né, não pode estar muito frio, nem muito quente, aqui a gente vai para quase 40, e no inverno a gente chega perto de abaixo de 2, às vezes, então, mas aqui a gente tem um grupo que produz orgânicos, e alimentos, né, na área mais de hortifruti, e então oferece dentro da universidade. E é um projeto interessante, eu acompanho mais a questão da saúde, né, a saúde mental do trabalhador agroecológico, mas assim, hoje eu vi essa live e pensei, vou participar, porque é uma coisa que me interessa, né, é um foco também no meu trabalho, no meu estudo, mas tenho, assim, eu só tenho a te dar parabéns por essa atividade, né, tão bonita, e também por essa questão, assim, do gênero feminino, né, que a gente não vê muito esses grupos se fortalecendo, né, tu disse que vocês encontram uma vez por mês, e imagino que lá vocês também falem, além de café, vocês tragam outras questões, né,
que as mulheres enfrentam, então não é uma coisa tão simples, né? É um mercado bem masculino, né? O mercado do café, historicamente. Então, parabéns para vocês. É muito bacana. Quando eu estive aí no Rio Grande do Sul, aí a gente levou um tanto de café seco, verde, flor, para o pessoal conhecer, porque aí é muito frio, então não produz café. Então a gente levou, né, toda a produção do café desde o começo, para que o pessoal pudesse conhecer. E aí muitos pediam, posso levar essa semente para me plantar? Aí eu falava, você pode plantar, mas vai ser difícil você conseguir colher, porque a hora que fica aquele frio, vai queimar teu pé de café, não tem como, né? Sim, aqui tem algumas, aqui na região do litoral, que a gente mora aqui, é uma região litorânea, né, próximo da capital aqui, de Porto Alegre, a gente já começa a parte litorânea, e tem alguns plantadores, tem produtores de orgânicos que começaram a plantar café, e eles estão plantando no modo cobertura, assim, dentro da mata, uma mata mais rala, é um resto de mata atlântica que a gente tem. Então, tem um produtor que eu conheço, ele começou plantando 40 pés, daí desses morreram alguns, ele foi replantando. Ele está tentando manter, assim, os pés de café, que ele diz que é meio no modelo da Etiópia, assim, de plantar um café sombreado, né? Porque se não tiver dentro da mata, no inverno ele queima todo. Nós temos uma região aqui no pé da serra, para quem não conhece, aqui, essa região de Porto Alegre fica muito perto de Gramado, né? Então, a gente está a 80 quilômetros de Gramado. Tem uma região ali que chama Morro Reuter, tem Picada Café. Picada Café ficou com esse nome porque os gaúchos resolveram plantar café e fizeram uma boa plantação, assim, e aí veio uma nevasca e acabou com toda a plantação, né? Aí ficou só o nome, Picada Café, mas não dá café. E eu vi alguns estudos da Embrapa apontando que o Sul pode ser um produtor em potencial do café, porque o clima também tem mudado, a gente tem encontrado um período mais menos frio, a gente não tem tido mais neve por aqui, e as temperaturas não têm, né, baixado muito, e nem ainda é muito quente, né, no verão é bastante quente, mas a Embrapa já aponta algumas possibilidades, assim, então os gaúchos já ficam um pouco felizes de poder imaginar que um dia, quem sabe, mesmo que seja em floresta, né, como está se experimentando, pode plantar algum café. Tô achando que os gaúchos estão querendo virar mineiro, hein? É verdade. Os mineiros, os gaúchos gostam bastante de mineiro. Eu casei com mineiro, né? Então tá explicado. Tá explicado. Muito obrigada de você ter compartilhado sua experiência. Obrigada a vocês. E a ideia da gente conversar, isso mesmo, né? A Jéssica, aqui no chat, Regina, a Jéssica Malaquias, novamente, ela veio falar que vou aproveitar e tirar mais uma dúvida. Ela falou, kkkk. Você já usou os micro-organismos eficientes? Se sim, teve bons resultados? Você sabe o que é o micro-organismo eficiente? O Fernando Tinoco, acho que sabe bem aí, né? Aí ela fala do EM. Sim, a gente já usou mais no começo da lavoura, sim. Já usou e achou que vale muito a pena. E às vezes até porque a gente não dá muito tempo de fazer tudo isso, que a gente acaba optando por aqueles que são mais fáceis de usar, né, por questão de tempo, porque o Carlos trabalha na cooperativa, então isso tira bastante ele do trabalho aqui da lavoura. E aí a gente acaba ficando com pouco tempo para mão de obra, né? Mas é uma coisa que vale muito a pena, a gente tem colegas aqui que usam, e que, tanto na lavoura de café como nas hortaliças, tem um resultado muito bom. Que bom. A Núbia parece que quer... novamente. Joel quer falar? Isso. Regina, uma das características do orgânico é você tira de comprar insumos, energia externa, que além da planta mais vulnerável, né, com os adubos defensivos. E nesse sistema, qual é a sensação que as pessoas têm? Eu valorizo o meu preço, se não, pelo menos, com a qualidade do produto. Eu
valor do meu produto e também faço da matéria-prima dependente. Eu tiro muito da química, diminuo e agrego valor. Você tem esse resultado econômico se comparado com a lavoura convencional? Não sei se você me entendeu. Estava falhando um pouco, mas acho que consegui entender sim. A gente, quanto mais você consegue usar o que está para dentro da porteira, você está cortando custo e você está eliminando muito risco, né? O que vem de fora pode estar trazendo risco para a tua produção orgânica. Então, quanto mais você consegue aproveitar o que você tem para dentro da porteira, você está conseguindo ter mais segurança na tua produção e está conseguindo também reduzir custos. A gente costuma fazer um composto, né, à base da palha do café, porque a gente leva o café para limpar numa máquina de beneficiar, que só beneficia café orgânico. Então, você tem total controle daquela palha do café. E a gente pega o esterco do curral, que é próprio aqui, que a gente não usa medicamentos nos animais, e a gente composta, né, junto com folhas, com vários tipos de material orgânico que a gente consegue coletar no sítio, e a gente faz o composto e aplica também nas plantações. Então, com isso, você reduz o custo e você consegue também ter mais qualidade, mais controle da qualidade do que você está produzindo. A Núbia quer perguntar, Núbia? Oi, Leila. Sim, eu queria perguntar, voltando lá que ela falou no começo, você levantou a questão que tem alguns produtores que estão usando milho em consórcio. Você levantou que a questão do café ser uma cultura de sombra, de alguns adubos verdes, e levantou a possibilidade do milho. E falou que eles são tomados antes de criarem espiga em si. Por que disso? É realmente por opção sua, por déficit nutricional? Por quê? Então, o milho, quando ele atinge a altura que ele vai soltar o pendão, ele não vai crescer mais. Então, ele não vai dar mais matéria orgânica do que isso. E aquele pendão do milho, quando começa a soltar aquele pó, ele não faz bem para a lavoura de café. Então, aí opta por plantar o milho, que ele dá uma boa cobertura, mas não deixa ele produzir espiga para poder evitar que ele estrague a lavoura, né, com aquele pendão que ele solta. Na realidade, você não quer o milho, você quer só a matéria-prima da planta ali, né, para virar cobertura. O objetivo não é a produção do milho, o objetivo lá foi para fazer a cobertura do solo. Uhum. Respondido aí, Núbia? Entendi. É importante também frisar que se você vai plantar um milho no meio da lavoura orgânica, você tem que plantar um milho que seja orgânico também, né? Não pode pegar uma semente de milho convencional e plantar lá no meio, né? Então, você vai ter que plantar uma semente crioulo de preferência. Nada de transgênico. Nada de transgênico, nem pensar. Tá. Ô, Regina, eu quero te perguntar uma outra coisa. Na questão do processo aí do MOB, né? Das mulheres, né? Teve conflito nas famílias com essas mulheres? Isso foi conflitante para elas no dia a dia? Não? Não, algumas sim, algumas não. Às vezes tem mulher que tem dificuldade porque às vezes ela não dirige, então para ela ir participar das atividades do grupo, o marido às vezes não dá o apoio de estar levando ela, então tem dificuldade de participação, né? E tem mulheres também que às vezes o marido não apoia e elas acabam não voltando mais, não participando mais das atividades. E as atividades são bastante intensas, que além do que gira em torno do café, tem a produção do artesanato que é feito com a palha do café, né? Uhum. Que reaproveita a palha do café. A gente tem a oficina do dia do sabão, que a gente faz sabão o dia todo, o grupo das mulheres reunidas, e depois à tarde divide aquele sabão, todo mundo volta com aquele tanto de sabão para casa. Então a gente fala assim que é uma terapia, porque a gente dá risada o dia todo, né? A gente faz curso de plantas medicinais, faz curso de cosmético natural. Então a gente busca muita coisa para estar melhorando a qualidade de vida lá no sítio. E todas essas atividades, então, elas são bem compartilhadas, né? São bastante ativas. E tem mulher que tem dificuldade de participação por falta de apoio do marido. E interessante, e a questão da própria cooperativa.
quando vocês começaram esse movimento das mulheres, como é que foi a aceitação? Teve algum conflito ou não? Foi bem aceito? Não, foi bem aceito. Da cooperativa sempre foi bem aceito, mas a gente percebe que houve uma melhora do apoio dos projetos do grupo a partir do momento que a presidente da cooperativa é uma mulher. Então, ela voltou mais o olhar, né, para as mulheres. Eu acho que mais projetos voltou para as mulheres. E vocês conseguiram essa mobilização também com apoio dos institutos federais aí próximos de vocês, não é? Sim, a gente tem bastante apoio. A gente já teve o projeto de rosas, né, que a gente plantou rosas orgânicas com apoio do instituto, né? A gente já fez aprendizado sobre as punks também no instituto. A gente tem muito apoio do instituto também na questão da certificação participativa, que eles são bastante ativos nessa certificação e eles ajudam muito. Então, é uma ligação muito boa que tem com os institutos federais. Na realidade, a gente só consegue trilhar caminhos, né, com boas companheiras, né, e bons companheiros aí, né? Sim. Isso mesmo. A gente teve esse ano que passou o projeto Hortimob, que é um projeto de implantação de hortas nas propriedades das mulheres. E aí a gente pôde contar com o apoio do Instituto, que vieram, tá dando para a gente umas aulas sobre controle de pragas e doenças. Então, ajudou bastante na condução da horta. Interessante. Tem algumas pessoas inscritas aí que querem perguntar. A Maria de Los Angeles, o Joel e o Walter. Vocês querem falar? Não? A Maria coloca aqui, me chamou a atenção que no sul de Minas... casa, todo o café e ao sol. Qual a experiência do grupo de você? Eu não entendi, Maria. Você podia explicar para a gente melhor a sua pergunta? A sembra do café no sul de Minas não tem árvores, não é com agrofloresta. No meu país, todo o café é nas montanhas e está todo na sombra. Me chamou muito a atenção que o café aqui era sembrado ao sol, sem florestas. Sim, há tempos atrás, houve algumas experiências de estar plantando árvores no meio da lavoura. E as experiências não deu certo. Mas faltava conhecimento que tipo de árvore que era adequado para plantar no meio da lavoura. Então, se plantou a árvore errada e não deu certo. E com esse aumento da temperatura que está acontecendo, então está tendo muita busca por isso, para fazer o sombreamento da lavoura. E aí, sim, está buscando quais são as árvores que são adequadas para isso. Né? A gente pode perceber aqui que está tendo muito planta de abacate, porque o abacate está tendo procura de mercado, além de ser uma renda a mais no meio da lavoura, e ele faz um sombreamento muito eficiente para a lavoura. Então, está crescendo muito, sim, por aqui, essa produção de sombreamento na lavoura. A minha lavoura já tem muitas árvores lá no meio dela, ela já é bastante sombreada, mas é umas árvores que já são mais apropriadas, então ela não está prejudicando o meu café. Então, ajuda bastante no controle da temperatura da lavoura. Muito bom. Vamos ver, o Joel agora quer perguntar também. O azeite, também coloca que o azeite no sul de Minas é interessante. Vamos ver, Joel, você quer falar? Eu fiz um complemento de um colega, Ricardo, que fala também. Talvez ele mesmo fale um pouco. Eu fiz só complementação dele, mas obrigado. Ok, o Ricardo fala que o abacate é para fazer azeite. É isso que ele está falando? Não, foi antes, no chat. Eu preferi não entrar aí, no bate-papo, mas era sobre a variedade de café, Regina, resistente à ferrugem, né, catiguar. Eu não sei se vocês já tiveram com o Epamig, então tem essa oportunidade, né? O café mais resistente, também tem o café de montanha. Enfim, aí já passando para o abacate, né? Além da fruta mesa, ele tem, né, o azeite de excelente qualidade, né, da polpa. É isso? Então, ali em Maria da Fé, que está aí próximo de vocês, relativamente próximo, né, nós já temos lá o azeite propriamente, né? E o abacate também é um experimento
e de frutas tropical. Então, esse consórcio que vocês fazem aí, além de sombreamento, né, fruta mesa para mercado e renda, além disso, também o azeite, que pode ser uma oportunidade, mas somente isso. Nossa, muito interessante. Eu não sabia. Regina. Pode procurar Maria da Fé para amiga, Regina, que você vai ter bastante subsídio lá, tá? Okay. Lá, inclusive, você vai ver o processamento do azeite lá, você vai poder colher, né, azeitona, e lá tem isso também, né, de visitas, colhe, você mesmo já leva o seu azeite puro, novo, que é diferente do vinho, né, para quem não sabe, o azeite tem que ser novo, né, então por isso a qualidade melhor. Mas o abacate também tem essa pesquisa e a gente está tentando levar isso para o semiárido como alternativa, né, de renda para o povo do norte do semiárido mineiro. Nossa, muito bacana isso. Gostei de saber. Ô, Regina, o Walter quer falar e depois a Núbia. Walter. Então, eu já vou aproveitar e já vou me despedir, né? Porque já estamos passando de 9 horas, mas queria agradecer muito a Regina pela oportunidade e acho que trazer essa quantidade de riqueza, né? Organização, adubação, comercialização e as relações de gênero, e é muita coisa junta, né? E acho que essa riqueza toda aí tá com a Regina, né? Então, acho que a gente tem que só que comemorar. E acho que não vamos deixar de contextualizar a nossa situação, né? Minas Gerais é um mar de morros e, infelizmente, chegamos aí numa situação crítica, né? Café tudo pelado, né? Não pode ser assim, né? É o que a Maria percebeu, né? Que a gente não pode deixar mais de que isso continue acontecendo. Nós temos que cobrir os nossos morros, né? Eles não podem ficar pelados porque senão os nossos rios vão ser assoreados. Então, essa observação, né, da Maria, a gente tem sempre que reforçar a importância de cobrir os morros. E um contexto também que acho que a gente não pode esquecer é que a gente está em pandemia. Então, a Regina convidou as pessoas para visitarem a Copfam, mas acho que a gente tem que esperar um pouquinho, viu, Regina? Vamos ler bastante agora, né? E o dia que puder ir lá, a gente vai. Mas, por enquanto, é melhor a gente ficar, né, o mais protegido possível, porque enquanto o governo não faz, a gente tem que fazer a nossa parte. Obrigado, gente. A gente estava em plena estreia desse sistema de agroturismo, quando a pandemia começou, e aí tudo foi paralisado. Aí agora a gente já abriu para, assim, receber 2 ou 3 pessoas de cada vez, para que a gente possa ter mais controle do distanciamento, né, de ter mais cuidado, né, com essa questão da Covid. E quanto à produção do café sombreado, e a gente tem que pensar muito que a gente não está aqui só para colher o café e destruir a natureza, a gente tem que pensar no futuro, né, e deixar ela protegida para que muitas e muitas gerações tenham ela em condições de uso. Não é só para agora, né, a gente tem que pensar no futuro. Regina, a gente está quase finalizando, o Walter colocou, né, nosso horário está bem avançado. Nós temos uma contribuição da Núbia e outra da Jéssica. Da Jéssica eu vou ler e depois a Núbia fala, tá, Jéssica? Tá, Núbia? Então, a Jéssica colocou, surgiu mais uma dúvida. É a primeira conversa que estou participando a respeito do café orgânico. Até o momento, todo o conhecimento que eu obtive foi através da pesquisa na internet. Essa é a primeira oportunidade de conversar com uma pessoa que tem conhecimento prático. Estou muito feliz e satisfeita com essa conversa. Queria saber se o custo de adubação com a torta de mamona é menor do que com o esterco para quem não tem criação? Aí vai depender do lugar que ela vai conseguir adquirir esse esterco, né? Porque se for muito longe, esse transporte vai encarecer muito. Mas se viver perto de casa, né, vai ajudar. Agora ela tem que ver também de onde vem esse esterco, qual a procedência dele, que medicamentos são usados nesses animais. Porque se for aplicado medicamentos, então esse esterco vai ficar impróprio para ela estar usando. Né? Tem que ter todo esse controle também. Isso aí, mesmo. No caso, o adubo vai sair mais puro, porque ele tem, né, uma procedência de qualidade. Sim. Vamos agora passar para Núbia. Núbia, você tem alguma pergunta, alguma contribuição?
Ô, Leila, na verdade, a Núbia tá me salvando, porque a minha internet caiu. A Fernanda, no caso. Ô, Regina, deixa eu te fazer uma pergunta. O que vocês estão fazendo para controlar o bicho mineiro no cafezal de vocês? Ou essa praga acontece aí só em alguns momentos do ano e não causa tanta dor de cabeça? A gente não tem esse problema com bicho mineiro. A gente até tem algumas lavouras perto, convencionais, que tem ataque de bicho mineiro, mas na lavoura orgânica elas não atacaram. Eu acho que o café está equilibrado, então é mais difícil das pragas atacar. Show de bola. Muito obrigada, viu? Deixa eu ficar aberto. Ô, Regina, ficamos muito felizes com a sua contribuição, né? A gente poderia ficar aqui conversando muito, né? Mas aí a ideia é que a gente continue no nosso diálogo em outro momento, e a gente está gravando essa reportagem, e depois a gente vai disponibilizar no YouTube. Então, agora eu vou passar para você falar uma palavra final para todo mundo, mas em nome do Grupo Guaí de Agroecologia, né? Nós aqui, os parceiros, a UFSJ, Embrapa, Epamig, Emater, Fundação Zoobotânica, todos nós agradecemos muito a você, a sua disponibilidade, e que você se sinta abraçada, você, o grupo do MOB, e também gostaria de agradecer em nome da Comissão de Produção Orgânica de Minas, que muitos nós aqui somos, né? Eu, o próprio... o Carlos, o Walter, a Marina, que esteve aqui hoje, né? A própria Cristiane, muitos de nós participamos da Comissão de Produção Orgânica, e para nós é uma grande honra ter você aqui conosco, compartilhando essa questão de gênero, essa questão também da produção orgânica nesse desafio, e nos animando aí, né, com isso. Então, eu passo a palavra para você. Eu fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho, passar um pouquinho do meu conhecimento. Espero ter ajudado muita gente aí, solucionar dúvidas. Se alguém quiser depois estar entrando em contato para fazer mais perguntas, fico à disposição. E agradeço muito o convite, fico muito honrado de poder participar desse grupo aí tão especial. Nós agradecemos muito e já vamos fazer o convite para a semana que vem. Daqui a 15 dias, teremos aqui a Marinalva, que irá falar sobre as plantas alimentícias não convencionais, as PANCs, as plantas ancestrais, né? Neste mesmo link, neste mesmo horário, às 20 horas, daqui a 15 dias, dia 23 de março, tá? E nós agradecemos a toda a COPFAM, a equipe, a Regina, o Carlos, e leve o nosso grande abraço para as mulheres aí do MOB, né? E que elas continuem aí nessa conquista, né? Não só do espaço, mas da produção orgânica feminina. Nós agradecemos muito. Um grande abraço a todos e todas.